O sistema ele é interpretado como indutivo ou capacitivo, dentre outras maneiras. A maneira do conhecimento é quando você interpreta o vatímetro e o varímetro, que são os instrumentos que normalmente estão dentro de uma sala de controle, de uma subestação ou de uma usina. Voltando para cá, para ficar uma coisa um pouco prática, você tem aqui esse eixo é o volt e esse eixo é o ampere. Lembrando lá os conhecimentos básicos de eletricidade, sempre o seguinte: no circuito indutivo, a corrente está atrasada da tensão, e no circuito capacitivo, a corrente está adiantada da tensão. Né? Então vamos começar por aqui. Se estou no circuito que tem no vatímetro e no varímetro os seguintes sinais: eu tenho sinais positivos, ou seja, o meu vatímetro mostra positivo e o meu varímetro mostra positivo. Ou seja, se tem os dois sinais iguais aqui, positivo e positivo, se você vê que como o vatímetro vem lógico, o watt vem de volt e ampere, você veja bem, essa linha vai ser a minha referência. Eu tenho o volt e o ampere, ou seja, a corrente está atrasada de aproximadamente 90 graus. Nós estamos usando o extremo aqui. Então a corrente está atrasada. Que circuito é esse? É um circuito indutivo. E se é um circuito indutivo, significa que os sinais são positivos. Tem sinal positivo e positivo. Então as grandezas positivas estão aqui. Né? Você imaginando o volt e o ampere estão na mesma situação. Tá? Que situação que é essa? Quando você está saindo do circuito, é sinal positivo. Então, se eu tenho volt e ampere, ou vatímetro, ou varímetro, que ambos são de volt e ampere, no sinal nosso aqui positivo, você observa que é um circuito o quê? Indutivo. Tá? Ele está do lado do positivo. O que significa isso? Além de me identificar com o circuito indutivo, eu tenho uma ideia apenas vendo o instrumento. O instrumento, normalmente, vou fazer aqui só para ficar mais claro, vou colocar aqui um valor zero teórico aqui, e aqui um ponteiro, vou botar aqui um 2, aqui um 2, ou seja, para cá ele é positivo, para cá ele é negativo. Se está virado para cá, ele está me dando a informação de watt positivo, e o varímetro para cá também, varímetro var positivo. Bom, aí se eu voltar para cá e acontecer de eu pegar agora do lado de cá os dois sinais negativos, ou seja, o meu vatímetro está me dando agora um sinal negativo e o meu varímetro um sinal negativo. A minha referência é o volt. Continua a corrente atrasada. Então o circuito com sinais negativos ele também continua sendo um circuito indutivo. Então esse circuito aqui é um circuito indutivo. Resumindo isso, sinais iguais, indutivo, ou seja, se o vatímetro do varímetro está dizendo positivo, positivo, é indutivo, ou negativo, negativo, é indutivo. Bom, se esse instrumento meu agora, sendo o vatímetro e o varímetro são iguais, teoricamente, observe aqui o seguinte: se eu tenho agora o meu volt continua sendo a minha referência, só que a corrente agora está adiantada. Então eu tenho o sinal positivo e o sinal negativo. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então, sinal positivo e negativo, por exemplo, no watt, tem os sinais no watt positivo e no varímetro negativo. Significa que isso aqui, a corrente está adiantada, que é um circuito capacitivo. Se eu continuar a mesma linha de raciocínio, eu pegar agora o voltímetro meu negativo e a corrente positiva, a corrente continua adiantada, ou seja, sinais
diferente, né, vai me dar a indicação de um circuito capacitivo. Então, através do varímetro e do varímetro, se eu tenho sinais iguais, positivo ou negativo, o circuito é indutivo. Então, o sistema é indutivo. Se eu tenho sinais diferentes, positivo e negativo, sinal diferente, ele é capacitivo. Então, para resumir, ficar bem fácil, é o seguinte: sinais iguais, indutivo. Memoriza um. Sinais iguais é indutivo. Diferenciou é capacitivo, aonde acontecem as compensações e as entradas de linha, retirada de linha, entrada de unidade geradora, vazio, para compensar isso aí, para corrigir isso que o sistema está apresentando. Tá? O IN é o sinal que a energia está chegando num barramento, por exemplo, e o OUT, que a energia está saindo. Se eu desenhar isso aqui, você tinha aqui chegando energia, é entrando. E aqui uma linha saindo energia, tá? Saindo. Tá? Os sinais, se eu tenho aqui 10, vou botar um megawatt chegando, eu tenho 10 megawatts saindo. Então, os sinais IN entrando, ou está escrito aqui o sinal, ou está escrito aqui o sinal escrito entrando, né? E aqui saindo. Isso me dá uma capacidade, uma maneira de interpretar através disso aqui como é que está o sistema. Ele está indutivo, capacitivo, e como eu corrijo isso, foi o que nós falamos agora mesmo, com a atuação do próprio sistema, linha, aberta, entrada de gerador vazio, que corrige essas defasagens que são indutivo ou capacitivo.